Beatriz, sou do curso de odontologia da Unifacisa e hoje daremos início ao nosso terceiro episódio do CrânioCast. A temática abordada será a anatomia do edêntulo e considerações sobre o envelhecimento facial. Oi, gente, me chamo Natália, também sou estudante de odontologia da Unifacisa e também sou apresentadora aqui do CrânioCast. E hoje trouxemos a especialista Ana Isabela. Oi, gente, me chamo Ana Isabela, como já foi apresentada, e hoje vim aqui para batermos um papo sobre essa temática. Então, quando a gente fala de odontologia, muitas pessoas relacionam a uma profissão que é relacionada com dentes perfeitos, o sorriso perfeito, os dentes sempre em bom estado, mas que muitas pessoas esquecem é que existem pessoas que não têm mais nenhum dente na boca, os chamados edêntulos, né? Isso. Então, para a gente começar, sei que depois a gente vai falar da importância de saber tratar, a gente vai falar como cuidar, como acolher essas pessoas. Então, para a gente começar, você poderia explicar para a gente o que seria a anatomia do edêntulo? Bem, a anatomia do edêntulo, ela refere-se ao estudo anatômico das estruturas do maxila e da mandíbula, de pessoas que perderam todos os seus dentes, né? E vocês, como estudantes da área da odontologia, não sei se já ouviram falar, mas a ausência dos dentes, ela nos causa tanto consequências bucais internamente, quanto faciais, né, no externo da nossa face. Porque o dente, a perca dentária, ela nos ocasiona a perca óssea, onde nós passamos a perder um pouco da nossa estabilidade óssea e eles passam a ficar mais frágeis e menores. Porque o osso alveolar, que sustenta os dentes, passa a não receber mais seus estímulos, que são dados pelos dentes, ao ocorrer sua perda. Então, eu sei que na face a gente tem muitos ossos, então, já que você citou esse osso alveolar, acho que ele deve ter uma grande importância na estruturação dos dentes. Qual seria essa importância? O que seria esse osso alveolar? Bem, o osso alveolar, ele é uma parte do osso que localiza-se na maxila e na mandíbula, que ele é responsável por a fixação dos dentes. É nele onde os dentes se fixam. Ao perdermos o dente, esse osso alveolar, ele passa a não receber mais os nutrientes necessários e o corpo começa a reabsorvê-lo. Ele começa a ocasionar a nossa perca óssea. Você falou um pouco sobre o osso. E qual seria o mais afetado por essas perdas dentárias? Seria o osso alveolar mesmo ou teria algum outro? Bem, é exatamente o osso alveolar o mais prejudicado, porque a função principal dele é a sustentação, a afirmação dos nossos dentes. E ao perdê-lo, ele automaticamente passa a não ter mais tanta serventia como tem ao termos nossos dentes perfeitos na boca, né? E o outro fato também é que a mandíbula, ela geralmente é afetada mais gravemente do que a maxila, porque ela é o osso de maior sustentação da nossa face. Mas o que ocorre quando temos essa perca, né, óssea? O que podemos perceber externamente? Nós perdemos nossas delimitações, nós começamos a aparecer famoso linhas de expressão, isso. O famoso bigode chinês, que muita gente relata isso, e é justamente causado pela perca óssea, que é causada pela nossa perca dentária, que muitas vezes são muitos os fatores, né? Mas em sua grande maioria é a má higienação. Sim, e a gente falou um pouco sobre, você falou um pouco sobre fatores e comentou muito sobre perca óssea. Mas quais seriam esses fatores para ocorrer essa perda? Quais os fatores que causam a perda dentária, no caso? Bem, a dentária, como eu já disse, são muitos fatores. E uma das suas principais é a higiene bucal, né? Ao ter uma má higienação bucal, nós acarretamos doenças periodontais, acarretamos cárie
E muitas vezes procedimentos como canais, já sendo um dos mais avançados para esse tipo de tratamento, não dá resultado, infelizmente. E aí temos que partir, né, para extração dentária. E como eu já ressaltei bastante, a perca dentária ocasiona a perca óssea. Mas vale também ressaltar que não é só a má higiene bucal. Traumas, né, quedas, acidentes podem levar-nos a perder os dentes, infecções também. E não sei se vocês já ouviram falar, mas a osteoporose, que ela é uma doença que mexe no nosso metabolismo ósseo. Realmente, essa questão da osteoporose, a gente escuta muito falar, às vezes, até em comerciais, as pessoas fazem direto propagandas para as pessoas começarem o tratamento, né? Então, para a gente ver a importância disso. E você falou sobre o envelhecimento, a questão do envelhecimento. Muita gente acha que o envelhecimento, assim, na face, ele está relacionado só com exposição solar, hábitos saudáveis, mas muita gente não imagina que ao perder os dentes vai ficar com essa aparência de mais envelhecido. Então, explica pra gente essa relação da perca dentária com o envelhecimento facial, que é muito interessante. Exatamente, vale ressaltar o que você falou, né? Que não é um dos motivos para o envelhecimento facial, para essa aparência envelhecida, mas que não é tão falada, né? Justamente por não ser tão recorrente. Antigamente nós podíamos ver mais esses casos, porque as pessoas não tinham tanta informação, né, sobre uma boa higiene, sobre o que uma boa higiene e uma má higiene pode causar à nossa saúde como um todo, porque a sua saúde dentária não é só sobre sua boca, certo? E, bem, nós podemos ressaltar que a perca óssea ela nos ocasiona a perca da sustentação muscular, porque ele é o esqueleto da nossa face, ele quem sustenta os seus músculos, seus tecidos, suas fibras, e ao perdê-lo, né, nós sofremos a reabsorção, nós começamos a ter delimitações faciais, marcas faciais, né, muito conhecido como bigode chinês, o pé de galinha, né? Não sei se vocês ouvem falar na lateral dos olhos. E ao ver de frente, nós podemos ver boca triste, o caimento da boca, o bigode chinês. E lateralmente, ao olhar o rosto lateralmente, nós podemos ver o queixo caído, né? O nosso queixo, o nosso nariz sofre também com a perca da óssea. Então, até a gente sabe que a perca dos dentes ela é muito ligada à questão da mastigação, a questão funcional, mas também a questão estética é uma coisa muito importante, que eu não sabia disso. A gente vê o quanto que a perca do dente influencia em várias áreas da nossa vida, né? Envelhece bastante, né? A gente perde o dente e fica com aquele rosto meio caído, né? Com certeza, com certeza. Nos faz sofrer uma reabsorção. Fica com a boquinha pequenininha, né? Isso, a boca, isso. o lábio vai mais para dentro, assim. Exatamente. Muita gente também conhece como boca de bruxa, né? Que é uma boca de semelhança triste mesmo. E é aí também onde entram o famoso procedimentos estéticos, né? Os famosos botox. Só que não são só esses as soluções que nós podemos trazer para essa realidade. Muita gente tem focado só nessa parte, né, que está muito em alta, nós vemos muito, cada dia mais. Só que a perca dentária é um dos principais fatores. E como que pode, assim, ao invés de fazer um procedimento estético, como que a gente pode reabilitar? Exato. Bem, nós temos os implantes, né? Nós temos vários tipos de implantes. Temos implantes únicos, que é só de um dente. Temos implantes duplos ou múltiplos de mais de um dente.
Temos a prótese protocolo, que ela é uma prótese total. São fixadas entre 4 e 6 implantes na maxila e mandíbula para fixar uma prótese, né? Temos também próteses cotidianas, fixas e removíveis, certo? E temos os enxertos. Tem o enxerto autógeno, que o que consiste em você tirar o osso do próprio paciente para enxertá-lo, caso não tenha justamente a quantidade de osso necessária para firmar um implante ali. Temos o halógeno, que é o osso obtido em bancos de tecido. Temos o xenógeno, que ele geralmente é por animais, fornecido por animais, sendo bovinos ou suínos. E temos os sintéticos, que eles são formados em laboratórios. Sim, mas aí entra muito a parte econômica, né? Porque muita gente não tem condição. E aí, como essas pessoas fazem? Porque para fazer um procedimento estético custa, tem um alto custo. Sim. E acredito que para fazer um implante ou para fazer essas próteses totais ou um protocolo, né, que você falou, Isso. custem muito dinheiro. Sim. Como que essas pessoas fazem? Bem, você entrou aí, né, para o ponto socioeconômico, né, Isso. para a situação financeira das pessoas. E nós vemos diariamente o quanto isso interfere nesse ponto, no edentulismo e no envelhecimento facial, porque isso vem acarretado de uma cultura, de uma situação, não é? Onde a pessoa não tem uma estrutura, não tem condições, não tem... Tem a falta de informação, né? Exatamente, a falta de informação é um dos principais fatores, que elas não têm acesso ao que necessitam. Mas hoje em dia, graças à nossa grande evolução, né, como um todo, temos os postos PSFs, as UBSs, onde nós podemos recorrer, né, a essa ajuda necessária às pessoas. Sim. E é uma questão muito importante, né? Porque se a gente for parar para pensar, antigamente era até meio como uma cultura. Você, cada vez mais velho, as pessoas já sabiam que iam perder os dentes, então não faziam questão de arrumar uma solução, e nem existia, né? Se a gente for parar para pensar o quanto a odontologia tem avançado, essa questão das próteses, tá? Vem muito para somar, realmente. Exatamente. Antigamente, não doeu, arrancou. Era só apenas isso. E como você disse, graças a Deus, a nossa tecnologia na odontologia tem avançado cada dia mais. Então, existem diversos métodos para você evitar o edentulismo, não é? E assim evitar a perca óssea e o envelhecimento facial, que é algo que nos incomoda muito atualmente, que pode vir a gerar até problemas mentais com a aparência, que tem sido também a doença do século, né? Ela interfere em diversos âmbitos, não só ela não se prende só ali à boca. Sim. Ela vai muito além disso. Desde psicológico, assim, aparência física. Exatamente. Mesmo, né? Um dos pontos que sofrem consequências são a nossa fala. É a nossa fala. Não sei se vocês têm convívio com alguém que já perdeu todos os seus dentes, mas ela atrapalha na sua fala. Sim, com certeza, até porque quando a gente vai crescendo, a gente cria o costume de falar com todos os nossos dentes na boca. Então, a perca, você é como se tivesse que se acostumar a aprender a falar novamente. Isso. E atrapalha também a movimentação da língua, né? Que é o principal da nossa fala. fator da fala também. E também você tinha comentado sobre a mastigação. Eu fiquei na minha cabeça assim uma dúvida, porque algumas pessoas que ficam mais velhas e perdem os dentes, elas não conseguem triturar direito, né? Justamente pela falta de dente. E acabam se engasgando. Tem só com prótese, só com implante que você consegue mesmo, né? Voltar a mastigar. Exatamente. E hoje é assim, nós temos um leque bem amplo para nós termos essa, como é que eu posso dizer?
Reabilitação. Reabilitação. São vários métodos que você pode se autoajudar, né? Não temos mais só de forma particular. Não temos mais só a forma de antigamente, que era o básico. Doeu, arrancou, né? Hoje nós temos um acesso à palavra, um acesso maior. Porque hoje, querendo ou não, a gente tem formas de prevenir, e caso mesmo prevenindo venha a necessidade de ter a extração dos dentes, a gente tem como tratar, né? Exatamente. E o ponto da higienização, de prevenir, é o mais importante, né? Que temos de forma simples, uma boa escovação, um bom cuidado, escovar os seus dentes pelo menos 3 vezes ao dia, o hábito de uso do fio dental, Alimentação então, também, a alimentação que interfere bastante, não comer muito açúcar. Também o tabagismo, O né? tabagismo é um fator, o alcoolismo é um fator também. Então, são vários métodos a partir de evitá-los, né? Evitar essa agravação. Sim, isso. Então, a gente já falou sobre a importância, sobre a reabilitação, sobre como prevenir. Então, eu acho que por aí a gente encerra nosso podcast, nosso CrânioCast. E a gente só tem a agradecer a sua presença. Eu acho que foi um podcast muito enriquecedor. A gente sempre sai com novas informações, com novas atualizações. E deixa a palavra para a Bia agora. Eu agradeço também, a gente me convidou sabendo que a gente ia aprender mais um pouco sobre o edentulismo, né, o envelhecimento da face, e acho que foi muito enriquecedor mesmo, tanto para a gente quanto para quem está assistindo, falar um pouco sobre isso. Você tem algo a falar? Bem, eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com vocês e que, de certa forma, eu, de fato, tenha conseguido passar pelo menos o mínimo de conteúdo, de conhecimento para vocês e que vocês sejam futuros profissionais incríveis. Obrigada a você também. E obrigada por terem assistido. Tchau!